nome de Jesus. Aplauda o Senhor pela vida do servo do Senhor. Paz do Senhor, irmãos. Deus abençoe. Prazer muito grande. Sem muita delonga, livro de Jó, em nome de Jesus Cristo. Eu confesso para os irmãos que eu mudei a mensagem que eu ia pregar aqui umas 10 vezes. 10 vezes eu fui mudando de texto aqui, mudando de texto. E eu tenho um carinho muito grande pelo pastor Robert, pelo favor que me foi prestado, pela atenção que me foi dada. E por esse motivo eu permaneci até agora aqui aguardando. A gente vai chegando de uma correria muito grande. E você acaba ficando meio enfadado de tanto correr de um lado para o outro. Livro de Jó, capítulo de número 3. Em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe os irmãos, guarde os irmãos em nome de Jesus Cristo. Capítulo 3 de Jó, versículo de número 1. Depois disso passou Jó a falar, de amaldiçoar os seus dias de natalidade. Disse Jó: pereça o dia em que nasci, e a noite que disse, foi concebido um homem. Convirta-se aquele dia em trevas, e Deus lá de cima não tenha cuidado dele, mas resplandeça sobre ele a luz. Senhor, te louvamos pela tua palavra, te adoramos em nome de Jesus Cristo. Toma o teu assento. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Irmãos, a Bíblia fala que Jó, ele era um cidadão honorário da cidade de Uz, um homem íntegro, reto, temente a Deus e que desviava-se do mal. Eu vou falar algumas características que Jó possuía e que nos últimos dias tem perturbado a minha mente, essas características de Jó, porque verdade é que essas características estão em falta na sociedade atualmente. Primeira grande característica de Jó: ele era um homem que a sua vida em silêncio já falava sobre a grandeza de Deus. Jó, com a boca fechada, ele já pregava a grandeza de Deus e a fidelidade de Deus. Primeira grande virtude de Jó. Segundo é que os céus vão falar sobre Jó e vão testificar sobre o caráter de Jó. Quando eu falo que os céus falam de Jó, é porque a Bíblia diz que houve uma reunião nos céus, e quando houve essa reunião, entre os filhos de Deus compareceu Satanás. E o Senhor Deus perguntou: Satanás, de onde vem? E Satanás respondeu: de rodear a terra e de passear por ela. Satanás respondeu para Deus que ele estava vindo de rodear a terra e de passear por ela. Mais ou menos assim. Satanás estava andando desocupado e vendo tudo o que estava sendo feito pelas pessoas, e ele tinha consigo críticas para poder fazer sobre tudo e a respeito de todos. E ele compareceu naquela reunião nos céus, e Deus disse: Satanás, viste o meu servo Jó? Deus perguntou para Satanás: você viu o meu servo Jó? E depois que Deus perguntou para Satanás se Satanás tinha visto o servo dele Jó, primeira coisa, ver é visualizar, é contemplar, é assistir com os olhos, é capturar a imagem com a córnea, é memorizar na faculdade psicológica obras, atitudes e ações. Deus perguntou: Satanás, você viu o meu servo Jó? Você tem visualizado Jó? Você tem assistido Jó? Você tem visto quem Jó é, o que Jó faz, onde Jó vai, o que Jó fala? Você viu como Jó se comporta? Você viu a conduta de Jó? Deus perguntou para Satanás: viste o meu servo Jó? Depois que Deus perguntou isso para Satanás, Deus disse: viste o meu servo Jó? Homem, primeira coisa, Jó é homem. Gênero definido, é macho. Porque Deus trabalha com macho ou com fêmea. Deus trabalha com menino ou com menina. Deus está dizendo: viste o meu servo Jó, homem.
Primeira característica de Jó. Jó é macho. Jó não é meia boca. Jó não é meia sola. Jó não é mais ou menos. Sabe o que Deus está dizendo? Deus está dizendo: eu fiz macho e eu fiz fêmea. Eu não fiz meia boca, mais ou menos. Só que antes de você gritar, eu quero denunciar como igreja, em nome de Jesus. Eu não sou maior que ninguém aqui. Não tem profeta maior, não existe isso. Quando a Bíblia fala profetas maiores e profetas menores, é no sentido de extensão ministerial. Não é no sentido de grandeza, não é no sentido de hierarquia espiritual. Fala a respeito de tempo de ministério. Então aqui todo mundo é igual. Maior aqui é Deus. Só que eu quero que você entenda que existem dois tipos de ministérios específicos. E o ministério que Deus me deu é para denunciar. Então a primeira coisa que Deus disse: viste o meu servo Jó, homem. Deus dizendo: Jó é homem. Sabe o que eu entendo aqui? Eu entendo que Deus, ele não faz politicagem para agradar ninguém. Deus não lisa, Deus não trabalha com meia boca. Deus não associa as coisas dele com do mundo para poder trazer o homem para o lado dele. Sabe o que eu quero que você entenda aqui essa noite? Deus não lisa ninguém para poder ter a amizade de alguém. Deus não está preocupado em te acariciar no teu ato pecaminoso e te agradar. A palavra de Deus, ela não é uma palavra melancólica. A palavra de Deus, ela vai te constranger e te levar ao arrependimento. Não adianta você pular aqui e adulterar. Não adianta você rodar aqui e trair seu marido ou sua esposa. Não adianta você saltar aqui e frequentar motel. Não adianta você pular na glória aqui e usar o shortinho da Anitta. Não adianta você estar de qualquer maneira rodopiando, saltando, falando em língua, recebendo poder, recebendo renovo, aquele renovo que você acha que é renovo, mas amanhã está nas páginas seletivas da internet, vendo imoralidade, vendo pornografia, postando foto imoral. O que eu quero que você entenda é que Deus não é complacente com pecado. Deus não tem um caráter dóbrio. Deus não tem compromisso com quem está no ato pecaminoso. Deus não faz promessa para quem está na prática do pecado. Se alguém te prometeu algo e se você está transando com a tua namorada, não foi Deus que te fez a promessa. Se alguém te prometeu algo e se você trai o teu marido, a tua esposa, não foi Deus que te fez a promessa. A palavra de Deus para você essa noite é a seguinte: primeiro conserta a tua vida e depois receba a tua vitória. Primeiro conserta a tua vida e depois receba o teu milagre. Deus não vai derramar vitória nenhum altar quebrado, nenhuma vida promíscua. Então essa verdade, você precisa abraçar ela. Você precisa abraçar essa verdade. Existe aí a simpatia teológica. Qual que é a simpatia teológica? Eu não vou ser duro para não desagradar ninguém. Eu não vou ser ríspido para não perder alguém. Pois bem, escute o que eu vou dizer. É muito manso, mas a pessoa vai para o inferno. Trata todo mundo bem, mas a pessoa não entra na glória. O que adianta eu lisar você, te tratar bem, e você não ter o teu nome escrito no livro da vida? O que adianta eu te bajular e você não entrar na glória? Então é melhor ser constrangido e morar no céu que ser alisado e ir para o inferno. É melhor ser constrangido e ter o nome escrito no livro da vida que ser lisado, bajulado e não entrar na Nova Jerusalém. Então entenda o que eu vou dizer. Igreja não é comadre. Igreja não é compadre de ninguém. Igreja não apadrinha ninguém. Alguém está dizendo por aí: os nossos irmãos espíritas, os nossos irmãos macumbeiros, os nossos irmãos maçom. Eu não tenho irmão macumbeiro, eu não tenho irmão espírita, eu não tenho irmão maçom. Os meus irmãos são aqueles que comem do pão, que bebem do cálice e que aceitam Jesus como o único e suficiente Salvador. O que você quer dizer, Juarez? Todo mundo é filho de Deus? Não, nem todo mundo é filho de Deus. E talvez tu fique revoltado com o que eu vou pregar aqui em São Cosme essa noite, mas eu quero que você entenda: filho é uma coisa e criatura é outra. Filho de Deus obedece a Deus, criatura só quer receber bênção, prosperidade, porta aberta. Então se você
você recebeu uma profecia, uma revelação, uma porta aberta, você pode até receber como criatura. Agora, para receber os céus, só se você for filho. E se você é filho, você não fuma maconha, não cheira cocaína, não prostitui, não adultera, não mata, não rouba, porque quem é filho de Deus faz a vontade de Deus e anda na presença de Deus. Que filho quer? Cheirando uma carreira e dizendo que é filho. Transa com todo mundo e diz que é filho. Veste de qualquer maneira, você no diabo está te enganando, mas essa noite a palavra vai ser pregada, e se você crer, receberás a libertação. Quem é filho de Deus? Filho de Deus é quem faz a vontade de Deus, quem obedece a Deus. Agora pasme com o que eu vou dizer rapidamente, sem muita delonga. Vem comigo, por favor. Deus viste o meu servo Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus e que desvia-se do mal. Característica de Jó: integridade. Segunda característica: reto, honesto, temente a Deus. Sabe o que é temor de Deus? Deus está aqui no culto, mas Deus está lá na faculdade onde eu estudo. Deus está aqui no culto, mas está dentro da minha casa. Deus está aqui no culto, mas Ele sabe como é que eu trato a minha esposa. Eu vou falar, fecha o teu olho, por favor. Gente que está falando língua, profetizando, mas que espanca a mulher, que maltrata a mulher, seu pilantra. Pede a Deus para te libertar, pede a Deus para te salvar. Gente que diz que profetiza, que revela, mas que maltrata a família, que bate na mulher, que não respeita os filhos. Deus está aqui, mas está dentro da tua casa, dentro da minha casa. Então vem comigo, por favor. Jó era íntegro, reto, temente a Deus, desviava-se do mal. Sabe o que é desviar do mal? Jó sabia que tinha algo de errado ali, ele mudava a rota. Ele falou, Jó falava, eu vou mudar o caminho para mim não fazer aquilo que é errado. Gente que muda o caminho certo pelo errado. Gente que no lugar de fugir do mal, foge para dentro do mal. Gente que tem prazer no ato pecaminoso e acha que engana a Deus. Você agradece que eu já mudei a mensagem umas 8 vezes aqui. Mas vamos lá. Viste o meu servo Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus, e que desvia-se do mal. Satanás não falou, Jó, de balde tudo isso é porque o Senhor cerca ele de bem. Toque em tudo quanto Jó tem e ele blasfemará. Deus então permitiu que Jó perdesse tudo o que ele tinha. Sabe por quê? Porque Deus não está preocupado em te dar casa. Deus não está te preocupado em te dar carro. Deus não está preocupado em te dar prosperidade. Deus não é Papai Noel. Deus não é Mega Sena. Deus não é obrigado a te dar nada na terra. O que Deus quer é que você e eu nos convertamos do nosso pecado e aceitemos a Jesus verdadeiramente. A igreja nunca, Jesus nunca prometeu coisas terrenas. Agora, a diferença é que os profetas da atualidade, eles pregam e profetizam coisas para essa esfera. Sabe por quê? Porque o reino deles é aqui. Porque o reino é aqui. O reino é o reino terreno. Porque a cosmovisão é teísta, é terrena, é capitalista, é materialista. Porque os olhos estão focados naquilo que é da terra, que é corruptível. Só que a igreja do arrebatamento, ela sabe que
que a morada dela não é aqui, que o reino dela não é aqui. A igreja que será arrebatada, ela sabe que ela está aqui de passagem e que o tempo dela subir está chegando, a hora dela partir está chegando, o momento final está chegando, já é reta final, já é a última hora da igreja na face da terra. Essa tarde eu estava pensando comigo e conversando com Deus concernente à realidade atual da igreja. Quando eu falo igreja, eu falo sistema. A igreja sistematicamente falando. Uma igreja que mudou o seu perfil para agradar o seu público. Uma igreja que mudou o seu perfil para agradar o seu público. Igreja fast food. Igreja que proporciona aquilo que as pessoas querem ouvir para que elas fiquem dentro dela. Quando eu falo igrejas, eu falo no plural, não falo da igreja local. Eu falo a igreja de Cristo. Quem me convida para pregar sabe que eu prego para a igreja de Jesus, para a noiva do Cordeiro. E eu não vejo noiva do Cordeiro como uma denominação. Eu vejo noiva do Cordeiro como aquela que é comprada pelo sangue de Jesus Cristo. Então eu prego para a igreja no globo terrestre. E a igreja está perdendo a característica porque ela está se adaptando ao público. A igreja faz aquilo que as pessoas querem que ela faça, para que as pessoas se sintam confortáveis dentro dela. As pessoas precisam ser agradadas para que elas permaneçam dentro da igreja. Só que a igreja não foi instituída para te agradar. A igreja não foi instituída para te bajular. A igreja não foi instituída para poder te lisar, para me lisar. A igreja foi... Você está tirando som? Você está tirando? Uai. Deixa eu ir aí. Aleluia. Eu já vou terminar minha oportunidade já. A igreja não foi instituída para poder lisar alguém. A igreja não é pavilhão onde se esconde os atos pecaminosos. Porque é muito fácil pregar e adulterar. É muito fácil cantar e adulterar. É muito fácil dançar e postar foto imoral na internet. É muito fácil tocar. Agora eu quero ver dobrar o joelho na madrugada. É colocar a vida no altar na madrugada. Comentei com os companheiros ali do lado. Porque hoje no Brasil existe uma luta entre pregadores. Uma briga de quem prega mais, quem é mais usado, um ciúme muito grande. Só que as pessoas não entendem, elas acham que nós somos estrelas. E diz, fulano é maior, fulano é melhor. Só que quer ver se é melhor, bate na minha porta às 3 horas da manhã, que vai me achar com o joelho dobrado orando a Deus. Vai na hora do almoço lá em casa, que vai estar todo mundo almoçando e eu com a boca fechada, em jejum para ter uma palavra. A diferença é essa, é o preço que se paga. Então Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz acepção. Só que Deus tem particularidades com pessoas. Lembra de Abraão? Deus chamou Abraão pela manhã e falou: Abraão, pega Isaac, o teu filho, o teu único filho, é quem tu amas, e vá-te à terra de Mogueá e oferece em holocausto. Deus não mandou Abraão falar com Sara, porque se Abraão fala com Sara, Sara pularia na frente e não deixaria Abraão sacrificar. Sabe por quê? Porque a particularidade de Abraão era diferente da particularidade de Sara. Lembra de Josué e Caleb entrando na terra? A particularidade de Josué e Caleb era diferente do povo que morreu no deserto. Lembra de Daniel na cova dos leões? A particularidade era diferente. Então, se você quer que Deus te dê autoridade, tem uma particularidade com Ele, tem uma vida diferente
influenciada. Pelo amor de Deus, para de copiar mensagem na internet. Pelo amor de Deus, para de ser plágio de alguém. Pelo amor de Deus, para de ser fotocópia. Vai orar de madrugada, vai jejuar, vai ler a Bíblia, vai consagrar, vai colocar a boca no pó, e Deus vai te dar o rema, vai te dar a palavra de vida. Agora outra preocupação. Nós estamos na rua, e é na rua que eu gosto de falar. Porque alguém diz é falta de ética. Eu digo falta de ética? Falta de ética é ficar lisando coisa errada. Vamos lá. Outra coisa. Pessoal preocupado dizendo pregador que prega contra pregador. Pregador que denuncia coisa errada na igreja. Pregador que abre o bico e fala tudo. Peraí. Então agora eu tenho que fazer vista grossa pra gente que prega e toma uísque. Então agora eu tenho que fazer vista grossa pra gente que prega e cheira cocaína. Então agora eu tenho que fazer vista grossa pra gente que prega e fuma maconha. Então agora eu tenho que fazer vista grossa pra quem canta e veste igual piriguete. Então agora eu tenho que ficar calado e deixar todo tipo de entulho entrar dentro da igreja. Se você não quer que o seu pecado seja exposto, arrependa e peça perdão enquanto é tempo, porque onde a luz chega, as trevas são dissipadas em nome de Jesus Cristo. Não tem lugar para o pecado. O pecado não pode ser aplaudido, seja seu, seja meu, seja de quem for. Fecha o teu olho, por favor. Você percebe como é que diminui os glórias? Você percebe como é que diminui? Aleluia. Na outra oportunidade eu vou voltar para poder pregar na vigília. Eu creio que vou voltar com o homem. Hoje eu estou dando a palavra rápida aqui, na rua. Fecha o teu olho, por favor. Deus sabe quem você é nas redes sociais. Deus sabe quem você é dentro de casa. Deus sabe do seu mau testemunho. Deus sabe que você está falando e não está vivendo o que você fala. Deus sabe do seu comportamento na escola. Deus sabe quem você é com a sua esposa. Não adianta colocar capa, porque Deus não se deixa ser enganado. Deus não se deixa ser lubridiado, trapaceado. Quem você é, Deus conhece. E essa noite Ele me trouxe como profeta, como voz da última hora, para lhe dizer: arrependa-te do teu pecado, converta-te ao Senhor enquanto é tempo, porque a hora do arrebatamento está chegando. A hora do Senhor separar o trigo do joio está chegando. A hora do Senhor tomar a igreja está chegando. E quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja essa noite. Jó arrependeu do dia que ele nasceu. Eu vou ser bem sucinto aqui e terminar já, mas eu quero citar um texto que eu vim com ele em mente. No Evangelho de Lucas, o doutor Lucas escreve assim: não temais aquele que mata o corpo e depois nada mais pode fazer. Ele diz: amigos meus, eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei a Deus, que mata o corpo e lança a alma no fogo do inferno. Eu vou ler aqui para não ficar nas minhas palavras. Quer ver? Verso de número 4 do capítulo 12. Digo-vos, pois, amigos meus. Olha o que Jesus falando. Amigos meus, olha o que eu vos digo. Não temais o que mata o corpo e depois nada pode fazer. Eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer. Temai aquele que mata o corpo e pode lançar a alma no fogo do inferno. Sim, vos digo, esse deveis temer. Sabe o que está dizendo? Cuidado. Vocês estão com medo do homem? O negócio é com Deus. Feche os seus olhos. Você sabe quem vai jogar no inferno? Não é o diabo, não. Fecha o teu olho. Quem vai jogar no inferno é o próprio Deus. Sabe quem vai atirar as pessoas no inferno? Não é o diabo, é Deus. Sabe quem vai povoar o inferno? Não é o diabo, é Deus. É Deus que vai separar quem é dele e quem não é dele, quem agradou e quem não agradou,
Quem andou na presença e quem não andou. Quem obedeceu e quem não obedeceu. E eu quero te lembrar que essa noite, em nome de Jesus Cristo, talvez tu diga, eu não vou levar essa palavra. Talvez tu diga, eu vou criar uma resistência. Talvez você ouça aqui e diga, entrou aqui, saiu aqui. Não acrescentou nada para mim. Eu quero que você entenda. Quem vai separar, quem vai para os céus e quem vai para o inferno é o próprio Deus. Então quem vai lotar o inferno é Deus. E na fileira que vai para o inferno, vai ter pregador, vai ter cantor, vai ter pastor, vai ter padre, vai ter reverendo, vai ter bacharel, vai ter muita gente que omitiu a verdade, que não constrangiu o povo com a verdade, que não pregou a verdade, que fez promessas que Deus não mandou fazer, que falou o que Deus não mandou falar, que profetizou o que Deus não mandou profetizar, que revelou o que Deus não mandou revelar, mas que não denunciou o pecado, que não denunciou adultério, que não denunciou lascívia, que não denunciou imoralidade, que não contristou o povo e que não mostrou a cruz do Calvário, que não levou o povo ao arrependimento, que não levou o povo ao constrangimento, que não chamou o povo para o conserto. Vai ter uma fileira de gente que ganhou saquetel de dinheiro, que fez mega templo, que fez igreja com porcelanato, com teto rebaixado, que comprou BMW, que comprou iate, que teve casa na praia, que pregou nas grandes cruzadas, que pregou nos grandes congressos, mas que não constrangiu a noiva ao arrependimento. Gente que enriqueceu, gente que se criou fama, gente que brigou pelo primeiro lugar, mas que não levou a igreja para o arrependimento. E a igreja crescia em número, mas não crescia em graça, não crescia em poder, não crescia em unção. E quando eu falo de poder, eu não falo disso aqui, ó. Eu não falo de língua estranha, eu não falo de rodopiar. Poder é comportamento diferenciado, poder é conduta restaurada, poder é vida santa, poder é vida casta. Não adianta falar língua aqui e prostituir lá, não adianta profetizar aqui e adulterar lá, não adianta rodopiar aqui e andar pelada pela rua, não adianta pular no poder aqui e ser um pornográfico, um adúltero sem vergonha, porque isso não é mudança de vida, isso é hipocrisia, é sepulcro calhado, é vida mascarada, é vida de capa, é vida de dubiedade de caráter, é caráter dúbio. Ô seu nércio louco, infame, como é que você toma ceia traindo a tua mulher, seu pilantra? Como é que você toma ceia sem pagar pensão alimentícia? Vai cumprir com teu compromisso, pede a Deus para te libertar, seja salvo de verdade, seja crente genuíno, arrependa essa noite, peça perdão pelo teu ato, em nome de Jesus Cristo. E outra coisa, tem 7 anos de ministério aqui, 7 anos que Deus está te abençoando. Se enquanto obedecer, Deus abençoa. No dia que desobedecer, Deus tira a mão. Enquanto sujeitar, Deus abençoa. E eu quero que você entenda, crescimento para Deus não é quantidade. Se grandeza para Deus fosse quantidade, Deus não ia mandar Gideão separar as pessoas para ir com ele. Se quantidade para Deus fosse força, Gideão ia levar todo o exército com ele. Só que para Deus, ele não quer quantidade, ele quer qualidade. Não adianta ter 1 milhão de crente e 999 mil ir para o inferno. Sabe o que Deus quer que você entenda? Se você colocou a mão no arado, faça com perfeição, faça com diligência. Se Deus te der 10, apresente os 10 no arrebatamento. Se Deus te deu 100, apresente os 100 no arrebatamento. Se Deus te deu 2, apresente os 2 no arrebatamento. Não adianta ter 100 aqui e chegar com 2 diante de Deus. Deus fala, cadê o resto? Cadê o resto? Escuta aqui, pastorada que acha que é papa da igreja, pastorada no Brasil que acha que é o papa da igreja,
que acha que a última palavra é dele, a última palavra é de Deus, não é a tua. Gente que fala, eu tenho 50 anos de ministério, tá falando assim, chegou agora, tá falando assim, como se tempo de crente mandasse alguma coisa. Deus não quer saber se você tem 50 anos de ministério, 50 anos na frente da tua igreja, da igreja que você está. Se você tem 50, 100 anos, Deus não quer saber tempo de igreja. Não é garantia, o seu tempo só serve no INSS, para você aposentar. Tempo não vale na igreja. O que Deus quer saber é se você está andando certo. Eli tinha muito tempo, caiu da cadeira, quebrou o pescoço e morreu. Sabe o que Deus quer que você entenda? Que não adianta ter 100 anos da igreja, ser um patrimônio na igreja e não ter coroa na glória. Não adianta ser patrimônio tombado na terra e não conhecer os céus pelo lado de dentro. Eu quero que você entenda, o compromisso de Deus não é com convenção. O compromisso de Deus é com quem é convertido, com quem é crente, com quem é salvo. Então não te preocupe. Eu não sou convencionário, eu não sou de tal convenção, eu não tomei o café com o pastor. Eu não vou generalizar. E não coloque palavras na minha boca que eu não falei, porque essa internet é uma bomba. Você fala algo aqui, eles deturpam o que você falou. Eu não vou generalizar, mas tem alguns cafés aí que só serve para fazer fofoca, fazer futrico. A pastorada se reúne para exibir carro comprado com dízimo da igreja. A pastorada se reúne para exibir telefone, para exibir cachê alto, para mostrar qual igreja que é maior. Se reúne para comer fruta, para bater um papo, exibindo seus carros, e não visita quem está caído, não visita quem está na valeta, não entra nos becos, não vai nos barracos, não sobe na viela, não vai no morro. Sabe por quê, irmã? Porque na verdade é gente que quer comer gordura e usar lã da ovelha, não tem compromisso com a ovelha ferida, caída, machucada. Mas eu profetizo que Deus vai levantar gente crente. O que adianta? O que adianta? Já estou terminando minha oportunidade, eu prometo. O que adianta ter 6 mil membros e não visitar um? O que adianta o senhor reunir no café com pastores e falar que tem 500 membros, mas não visita um? Fica jogando videogame com teu filho em casa. Fica andando no shopping pagando de gatinho. Não tem tempo para aconselhar ninguém. O que adianta é vaidade. Agora escute o que eu vou dizer. A sua vida de Marajá, às custas da igreja, está acabando. Eu sei que esse negócio vai espalhar, porque a gente fala e espalha, e é para espalhar mesmo. A sua mordomia às custas da noiva está acabando. A noiva não é prostituta, ela é comprada pelo sangue do Cordeiro. Sai, Satanás! Ninguém fala mais nada. A moça perde a virgindade e continua na igreja quietinha. Transa com a namorada quietinha na igreja. Ninguém fala nada, não tem coragem de falar. Sabe por quê? Para não perder o dízimo. A noiva dorme com o noivo. Ninguém fala nada, ó. Sabe por quê? Para não perder o dízimo. A patricinha anda pelada, cascavelando igual uma jiboia dentro da igreja. Ninguém fala nada para não perder o dízimo. Fulano de tal fez curso superior, o salário é um pouquinho melhor, vamos consagrar obreiro para não perder o dízimo. Consagra ele porque ele tem um salário bom, porque ele é deputado
sei o que, tem influência, tem que colocar na cadeira, tem que consagrar. Só que eu quero que você entenda, Deus não quer saber quanto tem no teu bolso, quantos diplomas tem na tua parede. Deus não quer saber a cor do teu carro, onde você mora, o teu grau de escolaridade. Deus quer saber se você tem vergonha na cara, se você tem pudor, tem temor, tem presença. E se tiver presença, Ele vai te usar. Eu te convido para colocar-se em pé. Eu te convido para colocar-se em pé. Quero agradecer o pastor Robert pela oportunidade de estar passando aqui essa noite. Eu verdadeiramente tenho uma estima pelo pastor Robert. E hoje eu senti isso mesmo. Eu falei, rapaz, Senhor, eu amo esse homem mesmo. Porque se fosse outro homem eu tinha ido embora, irmãos. A gente tem que confessar. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Se fosse em outro lugar, eu tinha ligado meu carro e ido embora. Eu batia na chave e ia embora. Na hora que me procurasse, que estava lá em casa com a minha mulher, no sofá tranquilinho. Mas o amor, irmãos, o amor é terrível. O amor é terrível. A gratidão, né, irmãos? Então eu sou grato a Deus pela vida do pastor. Ele, quando eu precisei, ele atendeu as minhas demandas. Conhece a minha esposa, conhece meus filhos, conhece a minha vida, me conhece, viu, andou comigo no meu bairro, sabe que eu sou crente. Eu não sou crente só aqui, irmãos. Eu sou crente no meu bairro, sou crente onde eu vou. É por isso que Deus tem gotejado sobre a minha vida, gotejado, porque Ele sabe que a gente é crente. A gente crê nele e obedece, procura obedecer. Amém? Deus abençoe os demais obreiros aí, em nome de Jesus Cristo. Eu te convido a fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça. Eu disse que não seria muito extenso. Eu confesso que eu não preguei. Eu dei um grito aqui, falei algumas coisas que Deus tinha me dito na minha casa. E eu comentei aqui, em nome de Jesus Cristo. Esse ano de 2019, eu vou pregar para os papas da igreja brasileira. A igreja brasileira não tem papa, ela não precisa disso. A igreja brasileira funciona, a regra dela, a base é a Bíblia. A Bíblia, ela é a verdade. Quem representa a igreja brasileira é o Senhor Jesus Cristo. Ele é o representante maior, Ele é o pai da igreja. Ele é o cabeça da igreja. Nós vamos mostrar para esse povo aí que Jesus é o dono da igreja. Ele é o dono da igreja, aleluia. Doa quem doer, Jesus é o dono da igreja. Convidem ou não para poder pregar, Jesus é o dono da igreja. Gostem da mensagem ou não, critiquem ou não, Jesus é o dono da igreja. Porque a gente não prega para ter fã-clube, a gente prega porque acredita no arrebatamento. Eu não prego, tanto que eu não vendo nada, eu não tenho nada para vender. Se perguntar se tem CD, eu falo não. Tem DVD, tem gravata, tem paletó, tem sapato, não. Eu digo, eu não sou camelô, eu sou um profeta. Se eu fosse camelô, eu tinha uma banca lá no Oiapoque. Nada contra, eu não vim vender nada, eu vim pregar a palavra. Eu não carrego nada comigo. Nada. Eu vim pregar a palavra. Ela é o suficiente. Fecha os seus olhos, curva a tua cabeça, por favor. Não tem mais aquele que mata o corpo e depois nada mais pode fazer. Eu vos mostrarei a quem deveis temer. O interessante é que eu tinha parafraseado esse texto com o texto de Hebreus, capítulo 10, versículo de número 29, 30 e 31. Quando diz assim: outra vez o Senhor julgará o seu povo. Porque o Senhor não terá por inocente aquele que pisar o sangue do cordeiro. Porque ai daquele que conhecendo a verdade extravia-se dela. E ai daquele que profana o espírito da verdade e que pisa com os pés o sangue do cordeiro. E diz o texto: porque horrível coisa é cair nas mãos de um Deus irado. Porque outra vez o Senhor julgará o seu povo. Em Hebreus diz que se nós vivemos deliberadamente em pecado, depois de termos conhecido a verdade, já não resta mais sacrifício pelo nosso pecado, mas uma expectativa de ira da parte de Deus para consumir os adversários. Ô irmão, com seus olhos fechados, você já parou para poder pensar nisso? Olha que coisa, olha a seriedade
que é ser cristão? Está escrito em Hebreus que se nós vivermos deliberadamente em pecado, depois de conhecermos a verdade, já não resta sacrifício pelo nosso pecado, mas uma expectativa da parte de Deus de ira para consumir os adversários, porque Deus não terá por inocente aquele que profanar o Espírito da verdade. Com seus olhos fechados, sabe o que é profanar o Espírito da verdade? Gente que faz piada com língua estranha, gente que faz piada com profecia, gente que brinca com revelação, gente que brinca com o mover de Deus. Jesus certa vez falou assim: se pecares contra o Pai, tem perdão. Se pecares contra o Filho, tem perdão. Mas se pecares contra o Espírito Santo, não terás perdão. Agora, quando é que Jesus falou isso? E qual é o contexto direto desse texto? Jesus tinha expulsado o demônio do rapaz de Gadara, e os espíritos entrou nos porcos, e os porcos desceram um despenhadeiro. E alguém falou que ele expulsava demônio porque ele era líder de Beelzebu. Jesus falou: se pecares contra o Pai, tem perdão. Se pecares contra o Filho, tem perdão. Mas se pecares contra o Espírito Santo, não terás perdão. E em Hebreus fala que Deus não terá por inocente aquele que profanar o Espírito da verdade. Ei, querida, com teu olho fechado, pare de compartilhar língua estranha, pare de compartilhar vídeos imitando o movimento pentecostal, pare de compartilhar chocarrice com as coisas de Deus. Não seja, meu amado, cúmplice com os filhos da rebelião. Não brinque com as coisas santas, não faça do santo profano, não tenta fazer das coisas espirituais naturais demais. Tenha temor ao tomar o nome de Deus, tenha temor ao abrir a palavra de Deus, tenha temor para profetizar no nome de Deus. Escute o que eu vou dizer, que essa noite Ananias, o profeta, morreu porque ele profetizou rebelião. Ele era profeta, mas profetizou fora da direção. E Deus falou com Jeremias: diga para Ananias que ele vai morrer, porque ele profetizou rebelião. Porque todo profeta que profetizar paz, só se cumprir a palavra dele, e que de fato ele é profeta enviado por mim. E Ananias morreu no mesmo ano. Sabe por quê? Porque Deus não tinha paz para aquele povo. Deus tinha Babilônia, Deus tinha cativeiro, Deus tinha jugo de ferro. Sabe o que eu quero que você entenda? Deus não tem aplauso para o Brasil, Deus não tem paz para a igreja brasileira. Sabe o que eu quero que você entenda? Deus não está preocupado em profetizar casa, carro, moto, avião para a igreja brasileira. Uma igreja que os crentes vestem de qualquer maneira, uma igreja que marido troca de mulher e mulher troca de marido, uma igreja que a moça perde a virgindade, uma igreja que pregador cheira cocaína, uma igreja que pastor é trambiqueiro, malandro sem vergonha, uma igreja que gente anda comprando e não pagando, uma igreja que a sensualidade entrou dentro dela, uma igreja que crente toma uísque, crente acredita em coelhinho da Páscoa, em Papai Noel, uma igreja que acredita, meu amado, em Mega Sena. Deus não tem palavra de vitória para essa geração. A palavra que Deus tem para essa geração é a palavra que foi lida em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se arrepender, se converter dos maus caminhos, aí então eu ouvirei dos céus. Quando é que Deus vai te ouvir, madame? Deus vai te ouvir quando você arrepender daquela foto que você postou. Deus vai te ouvir quando você arrepender de ter deitado com teu namorado. Quando é que Deus vai te ouvir? Quando você se arrepender de ter traído a tua mulher. Quando é que Deus vai te ouvir? Quando você se arrepender da fofoca, da maledicência, da mentira, da sensualidade. E talvez tu diga: se eu soubesse que seria assim, eu não ficaria até agora. Só que você ficou porque eu orei para Deus prender o teu pé e no chama, para Deus não me deixar sair. Eu falei: Deus, prende o calcanhar dela, prende o calcanhar dele, porque quando a luz chega, as trevas são dissipadas, e essa noite a tua candeia vai acender, a tua lâmpada vai aquecer. Deus vai te levantar do marasmo e vai te colocar de pé.
Deus para a igreja brasileira, converta. Palavra de Deus para a igreja brasileira, converta. Feche os seus olhos. Rebaraçai. São as minhas últimas mensagens do ano. Eu não sei se o ano que vem estaria uma agenda extensa como a desse ano. E também não sei o que vai acontecer amanhã, porque o dia de amanhã não me pertence. Mas nessas últimas mensagens eu quero dizer o que Deus está me mandando dizer. A palavra dele para a igreja brasileira é converta. É converta. Eu tenho tido sonhos. Eu dobro o joelho para orar na madrugada e tenho visões da parte de Deus. Eu não digo isso para me engrandecer. Eu sinto o peso da responsabilidade. Eu estou ali em pé esperando. Meu coração acelera. As minhas pernas doem. O meu corpo dói. Eu sinto o peso de pregar o evangelho. Eu sinto o peso de propagar a palavra. Eu estou envelhecendo a cada dia que passa. Os anos para mim parece que passa mais rápido. O peso do evangelho caiu sobre os meus ombros pela misericórdia de Deus. E eu não digo isso dizendo que eu sou o único pregador e sou a última voz, porque ainda tem homens de Deus na terra. Mas a palavra de Deus para a igreja brasileira é: converta, arrependa, converta. A palavra de Deus para os pastores brasileiros é essa: ora mais, consagra mais, busca mais, se envolva menos com as coisas da terra, seja mais crente. A palavra de Deus para os pastores do Brasil é essa: arrependa, coloca a casa de vocês em ordem, organiza os filhos de vocês, a esposa de vocês, endireita a vereda, cuida da minha igreja, arrependa do pecado que vocês cometem com a língua, arrependa das mentiras, arrependa das mensagens enganosas. A palavra de Deus para os pregadores do Brasil é essa: parem de falar mentira, testemunhos mentirosos, mensagens mentirosas, mensagem copiada. Larga a vaidade, larga a sensualidade, larga a dubiedade de caráter, larga a piada. A palavra de Deus para os itinerantes do Brasil é essa: a palavra de Deus para os itinerantes do Brasil é essa: para de arrumar mulher nos estados, para de gambiarra, tomar uísque no hotel, para de sair na gandaia, convertam, arrependa, peça perdão pelo pecado, endireita a vereda. A palavra de Deus para a nação brasileira é essa: larga a idolatria, larga a mentira, o sincretismo religioso, arrependa. A palavra de Deus para o Som Cosme essa noite é essa: ore um pouco mais, jejue um pouco mais, consagra um pouco mais, estenda as mãos sobre os becos, sobre os valados, sobre as ruas, anuncie a palavra, grite com autoridade, brade nesta região. É tempo de avivamento, é tempo de renovo, é tempo de renovo, é tempo de avivamento. Arrependa. Feche os seus olhos, eu quero orar com você. Quero orar por você. Essa é a palavra que Deus me deu para a igreja brasileira, para os pastores do Brasil. Essa é a palavra que Deus me deu para os pregadores do Brasil, para os cantores do Brasil. A mancha está desde o altar até a ponta do vestido da minha noiva. Mas olhai, vigiai e orai, porque o tempo está chegando em que eu, Senhor, passarei em revista e trarei para a luz o oculto e revelarei o escondido e porei as
as obras ocultas perante os olhos da sociedade, porque não sou Deus que faço complacência com o pecado, e não assisto a iniquidade, e não me constranjo. Sou santo e quero santidade do meu povo. Vigiai, orai, porque o tempo está chegando em que eu trarei juízo sobre a minha noiva nesta nação. Vos tenho dado liberdade, vos tenho dado oportunidade, vos tenho aberto a porta da palavra. Olhai e vede as vossas ações, as vossas atitudes, como tem profanado o meu nome, torcido a minha palavra, negado a minha verdade. Os vossos profetas são levianos, os vossos sacerdotes são materialistas, os vossos levitas são prostitutos. Mas o tempo está chegando em que eu, Senhor, trarei juízo sobre esta nação, de ponta a ponta, assim diz o Senhor dos Exércitos. O Deus Todo-Poderoso manda avisar essa noite, em nome de Jesus Cristo. Eu quero orar com vocês. Eu sei que essa profecia nem todo mundo quer receber, mas é essa que Deus me deu, e é essa que eu estou entregando. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Fecha o teu olho. Eu quero fazer um apelo aqui. Se tem alguém que quer fazer um concerto com Deus, você está na igreja, mas você sentiu que não é crente de verdade. Você está na igreja, enquanto eu pregava você dizia: eu preciso melhorar, preciso virar crente. Eu quero fazer um concerto com Deus. Eu sei que esse tipo de apelo não se faz na atualidade, porque ser crente agora está muito fácil na ótica humana, mas Deus ainda aponta a porta estreita e o caminho apertado. Se tem alguém que quer fazer um concerto com Deus, saia do seu lugar e venha à frente. Se não tem, que Deus abençoe a amada igreja, abençoe o pastor Robert pela oportunidade. E quando o senhor precisar de mim, pode me convidar que eu venha atender o senhor. Amém. O meu coração dilatou para o senhor. A sua atitude foi uma atitude que pastor nenhum fez. Eu fui candidato a deputado federal, irmãos. Primeiro porque eu senti uma direção de Deus e sinto a direção de Deus nisso. E muita gente questionou como se eu fosse o homem de Deus suficiente para pregar a palavra e não fosse o homem de Deus suficiente para entender a direção de Deus. Se eu tomei decisão, porque Deus me deu direção. Pronto. O mesmo Juarez que prega a palavra na direção de Deus vai ter direção de Deus para tomar as atitudes na vida dele. E o pastor Robert foi o único pastor, um dos únicos pastores, que não me pediu nada. Teve pastor que falou: me dá 10 microfones, me dá banco, me ajuda com geladeira, me dá isso, me dá aquilo. E eu falei: essa política não é a que eu quero fazer. Porque se você pegar alguma coisa do político no período que ele estiver fazendo campanha, se ele for eleito, ele não tem que fazer nada para você, porque ele já te deu o que era seu. Então, se você é pastor aqui no Brasil, e se você é trambiqueiro, se você pega coisa de político, você se vendeu, você é um produto. E se um dia eu for deputado federal, e se eu for tentar o pleito novamente, eu não vou dar nada para ninguém. O meu compromisso com a sociedade eu vou cumprir, vou assumir. Vou ajudar os trabalhos sociais, vou ajudar na minha gestão. Mas fazer alguém votar em mim porque eu dei alguma coisa, eu não vou fazer isso, porque eu sou crente. Tá? E o pastor foi na minha casa, irmãos, andou a pé comigo no meu bairro. Porque político pobre, ele entrega o folheto aí mesmo. E ele foi comigo, irmão. Sol quente, ele mais outro ficou até mais preto ainda. Já era escuro e cresceu mais. Sabe qual, né? Aquele que quase apanhou da esposa. Ele tinha que fazer churrasquinho. Aí ele não chegou a ter, chegou a tempo. Tá lá no fundo dele. E ele atrasou o churrasquinho, tá lá atrás. Tô vendo os dentes dele lá atrás. E a palma da mão. Andou comigo lá na rua, irmãos. O senhor também, né? Não. Ah, é porque parece. Ele e mais 3 andaram comigo lá. E o pastor Robert. Deus abençoe vocês. Eu não tenho nada para oferecer, a não ser continuar dando testemunho de crente pregando a palavra. Tem alguém que quer voltar para Jesus? Alguém que quer reconciliar? Alguém que quer fazer um concerto com Deus? Fecha os olhos, por favor.
Alguém que ouviu essa palavra falou, parece que eu preciso mudar de vida. Se tem alguém, sai do teu lugar e vem à frente. Se não tem, eu quero orar com você. Altíssimo Deus e poderoso Pai, te agradeço pela oportunidade, te louvo por esta igreja que está aqui reunida, te agradeço pela vida do teu servo. Deus, que a extensão desse trabalho, os dias que hão de vir, ó Pai, sejam debaixo da tua presença, que o Senhor continue com os teus servos, abençoando, prosperando, livrando-os de todo mal, abrindo a porta para dar palavra, usando com autoridade os pregadores. As pessoas estarão ministrando louvor, que sejam cheias do teu Espírito, que a tua presença continue com esta igreja. Deus, que nesse 7º ano, Pai, de aniversário desta igreja, a glória do Senhor continue com esse ministério, continue com o teu servo, que o Senhor, ó Pai, prospere essa obra a cada dia, que o Senhor abra portas, ó Pai, para esse ministério, Pai, que tem recuperado vidas, ó Deus, que tem envolvido com a sociedade. Deus, eu tenho visto os trabalhos sociais que são feitos aqui, como essa igreja tem abraçado a comunidade, as crianças,